Olá, pessoal. Eu vou ensiná-los a trabalhar com as classes mães, tá? Para repostagem das atividades. Então, é o seguinte, foi criado uma classe mãe para as turmas de sexto ano. Então, a ideia é que a gente convide todos os professores dos sextos anos e somente esses professores terão acesso, tá? a essa classe mãe, certo? Então vamos lá para as atividades, que é onde a coisa vai acontecer. Então aqui foi criado os tópicos para as disciplinas e as atividades impressas. Então qual vai ser o workflow dessa proposta? Então, primeiramente, o professor ele vai entrar, o que será mais fácil para ele dentro dessa classe mãe, o professor responsável pela semana vai acessar as atividades impressas e acessar o link da terceira semana que estou utilizando como exemplo. Aqui já vai ter um arquivo que foi criado para as atividades impressas dos sextos anos. O professor vai abrir, o professor de todas as disciplinas terão acesso a esse arquivo e aqui eles vão inserir as questões das atividades que serão impressas para os alunos que não têm acesso à internet. Ótimo. A partir do momento que ele já fez essas questões, que ele já elaborou essas questões nesse documento, isso se torna já mais fácil para eles. Então, isso aqui, esse arquivo já está sendo visualizado pela secretaria e na medida, tá, que os professores terminarem a edição desse material toda quinta-feira, esse arquivo ele será já impresso pela secretaria para posterior entrega aos alunos que pegam esse material. O professor ainda responsável por essa semana também será responsável por desenvolver a atividade da semana. Então, o professor de arte foi lá no arquivo compartilhado, desenvolveu as questões de artes. Ele pode utilizar essas questões ou pode elaborar outra. Então, ele vai nas atividades, vai criar uma atividade, vai fazer referência a essa atividade. Vou pegar aqui como exemplo o padrão de criação do nome, do título dessa atividade. Então, é uma atividade de arte, eu vou renomear aqui, arte. É um sexto ano. Para não acontecer sexto ano. Semana 03, de 23 a 27. E aqui ele vai criar a atividade. Então, se ele for criar um arquivo, um documento, ou uma apresentação, ou até mesmo um formulário, ele vai criar esse formulário com as questões. Recomendamos o uso da mesma natureza, arte, sexto ano, semana 02. Pergunta. Vai deixar como obrigatório. Vai desenvolver a configuração do aluno, se ele pode editar após o envio, né? Vai salvar essas configurações de acordo com o interesse do professor e vai criar essa atividade em um tópico, né? Qual tópico que é a atividade? De arte, que foi criado. Que o professor dará as instruções
se necessário. E vai criar essa atividade. Ótimo. Quando eu retorno, né, para a minha classe mãe, para o inicial da minha classe mãe, está aqui as atividades que foram criadas, certo? Ótimo. Então, eu vou pegar uma outra turma como referência. No caso aqui, eu estou numa turma de língua portuguesa, mas não tem problema, porque mesmo estando em disciplinas diferentes, eu posso, se eu sou professor daquela turma, eu posso buscar postagens de qualquer uma das turmas que eu tenho acesso. Eu vou criar uma atividade reutilizando uma postagem. Então, eu vou localizar qual postagem eu quero, daí a importância de nominar da forma correta, porque eu serei professor de todas as disciplinas dessa classe mãe, certo? Por isso a importância de nominar da forma correta. Vou selecionar a atividade que eu quero postar na minha classe e eu tenho que garantir que essa opção esteja ativada. Criar novas cópias de todos os anexos. Ou seja, ao eu reutilizar uma postagem, eu vou criar uma cópia de todos os arquivos e anexos dessa postagem na minha sala virtual, aquela que está recebendo essa repostagem. Se eu deixar isso desabilitado, essa repostagem, tá, não vai criar esses arquivos. Qual o problema nessa situação? As informações, ao invés de ficar dentro da classe de destino, ficará dentro da classe de origem. Por exemplo, os alunos responderam um questionário. Eu não vou acessar esse questionário, tá, na base da minha pasta de destino, tá? Eu vou gravar essas informações dentro da classe, tá, de origem, o que não é ideal, tá? E não deve acontecer. Então, isso sempre deverá estar ativado e por padrão, inclusive na repostagem, ele já mantém essa opção ativada para evitar problemas, tá? Vou dar um reutilizar. No caso meu é um pouco demorado devido à quantidade de atividades. E eu vou escolher o tópico que eu quero associar essa atividade, tá? Se eu estou buscando com um tópico com um nome diferente, ele vai postar, só que ele vai criar um tópico com esse nome, o que não é adequado, certo? Então eu vou fechar e vou atribuir ao tópico da minha classe. Não vou atribuir nenhum tópico, só para ver como vai ficar. Eu vou criar a atividade e vamos ver como fica. Então, essa é a classe de destino da repostagem. Observa que ficou segundo trimestre, a arte sexto ano. No entanto, nós estamos numa turma de terceiro ano do ensino médio como exemplo, né? Então, eu não quero, né, não é uma atividade dessa turma e eu só estou utilizando para exemplo, eu vou excluir essa atividade. E assim funcionaria essa proposta de trabalho colaborativo